Olha, a relação de Bolsonaro e Paulo Guedes está péssima, pessoal, péssima. Inclusive, Guedes é chamado, não de modo elogioso, de Beethoven, o pianista alemão. E eu fico, inclusive, muito incomodado porque Beethoven, eu toco piano, na verdade não toco piano, eu faço aulas, mas as músicas que eu mais sei de cor são do Beethoven, Furelise e Sonata ao Luar, que é uma música lindíssima lá no Instagram, eu já toquei algumas vezes. E ter o apelido de Beethoven sendo utilizado, mesmo que de modo pejorativo, em Paulo Guedes, é algo que me incomoda muito, porque Guedes é um desclassificado, ele é um estúpido, e assim, então me incomoda muito alguém que aprecia o piano ter o nome de Beethoven sendo utilizado para adjetivar Paulo Guedes. Mas por que Guedes está sendo chamado de Beethoven? Porque Beethoven é gênio, só que ele não escutava, era um gênio surdo. E Paulo Guedes é isso, somente surdo, porque de gênio Paulo Guedes não tem absolutamente nada, a não ser que foi o gênio do investimento. Aí sim, se ele quiser o meu dinheiro, ele pode pegar e colocar onde ele quiser. Agora, como economista, Guedes é péssimo, ele não entende nada de economia, nada. Foi lá para Chicago, nós não sabemos para fazer o quê. Mas há um problema nessa relação do Guedes, do Beethoven Guedes, que não escuta nada, com Bolsonaro. Porque nos últimos dias, segundo a revista Veja, nós tivemos discussões acaloradas entre Guedes e Bolsonaro. Porque Bolsonaro olha Guedes como sendo um inimigo dele. Porque Bolsonaro quer fazer gastos. A situação dele complicou muito. O recuo que ele teve que fazer com a carta lá do covardão, a carta escrita pelo Temer e assinada pelo Bolsonaro, caiu como uma bomba para os aliados do Bolsonaro. Eles estão fazendo ginástica mental para falar, não, foi uma estratégia, é o xadrez 4D, ele não sabe nem o que é xadrez, não sabe muito menos o que é 4, não sabe muito menos o que é D. Mas estão falando lá, Rodrigo Constantino começou até a atacar o Carlos Andreasa, que vergonha, é uma vergonha, eu tô falando muito assim, mas enfim. E aí o que aconteceu? O Bolsonaro, ele sabe que a batata dele assou. Porque o gado ficou com um sentimento ferido, muito ferido. E o Bolsonaro precisa dessas pessoas para, quando ele perder a eleição, eles fazerem lá a balbúrdia deles. Porque Bolsonaro vai dar um golpe? Não vai dar golpe nenhum. Ele vai se recusar a sair do Palácio do Planalto? Não importa, dá posse em outro lugar, dá posse lá na Assembleia, não tem problema. É o de menos. Quer ficar com o Palácio, Bolsonaro? Fica aí, só que vai ter um problema. Se o Bolsonaro não quiser sair, a gente vai retirar toda a equipe do Palácio do Planalto, você vai ficar sem cozinheiro, e aí quem vai fazer a sua comida? Você não sabe comer. Não sabe cozinhar, não sabe fazer nada. E esse é o problema do Bolsonaro, vai morrer de fome. Então ele vai ter que sair de qualquer forma. Só que o que acontece? O Bolsonaro precisa daquela trupe dele para fazer igual o Trump fez nos Estados Unidos. Nos julgamentos, falar que é um julgamento político, que não é um julgamento correto, porque o Trump está sendo julgado por dever dinheiro para o imposto de renda, para a Receita Federal Americana. E o Bolsonaro tem crimes anteriores ao mandato e crimes durante o mandato. E aí o que ele precisa fazer? Ele precisa aumentar a popularidade dele de alguma forma. E aí o aumento dos gastos seria essa possibilidade, mas Guedes não permite. A relação entre Bolsonaro e Paulo Guedes anda tensa. Nos últimos dias foram 3 discussões acaloradas. Guedes mantém a defesa fiscal, enquanto Bolsonaro exige recursos para a reeleição. Leia-se novo Bolsa Família. Na última discussão, na frente de outros ministros, o presidente perdeu a linha com Guedes, com o PG. Vai jogar a dentadura no Guedes, tenho certeza. Vai jogar a dentadura. Tá querendo me derrubar? Tá querendo me F, né? Não sei, me fu? Perguntou Bolsonaro. Isolado na defesa do controle de gastos e boicotado pelos atos de Bolsonaro contra o STF, Guedes aproveitou o feriado para descansar. Amigos admitiu o desalento, mas disse que não desistirá. Aspas, sigo confiante que vamos conseguir fazer o que nós propusemos. A grande questão do Guedes é o seguinte, ele é um arauto do capitalismo financeiro. E ele sabe que esse governo Bolsonaro não vai para frente, que vai ser derrotado em 2022 por conta de tudo que nós estamos vendo. Teve a pandemia, tem a crise energética, o PIB não vai prosperar no ano que vem e Bolsonaro perde o apoio, inclusive, dos aliados. Então o que Guedes quer fazer? Ele quer sair do governo de um modo não glorioso, mas de um modo honroso, para depois ser abraçado novamente pelo capitalismo financeiro. Essa é a ideia do Paulo Guedes. Então ele tem que mostrar que ele é alguém que está ali para atender os interesses do capitalismo financeiro, que são basicamente os interesses do tripé macroeconômico. Quais são? Câmbio flutuante, meta de inflação e metas fiscais. O que são essas metas fiscais? São os gastos públicos. Então o governo ele deve reduzir os gastos públicos e aumentar a receita para ter superávit primário. Isso é o que o Paulo Guedes quer. Então, e é também o que o capitalismo financeiro também deseja, reduzir os gastos do governo. O Bolsonaro, por sua vez, ele precisa aumentar os gastos públicos, pensando na eleição de 2022. E aí nós temos todo esse embate entre Bolsonaro e o capitalismo financeiro. Por que Bolsonaro não demite o Paulo Guedes de uma vez e coloca o Marinho, que é o ministro da infraestrutura? Aí que tá, Marinho é a favor de aumentar os gastos públicos, assim como os filhos do Bolsonaro. E eles ficam pressionando o presidente.
Só que Bolsonaro, ele não é bobo. As pessoas acham que ele é estúpido, acham que ele é idiota, mas não. Bolsonaro, ele é um animal político e ele age com um instinto. Vocês sabem disso e não tem como questionar o instinto de um homem que nunca perdeu uma eleição. Então Bolsonaro sabe muito bem como funciona a política. Ficou 30 anos como deputado. É como se ele tivesse 3 graduações com mestrado e doutorado. São 3 graduações, 3 mestrados e 3 doutorados. Então é muito tempo, é muita vivência. Bolsonaro sabe que se ele tirar Paulo Guedes e colocar o Marinho, aí o governo dele acaba. Porque a pressão do capitalismo financeiro, do mercado, vai vir imensa no governo e aí ele cai. Então Guedes é uma barreira que Bolsonaro tem ali para falar para o mercado. Olha, Guedes está aqui. Não derrubem porque o Guedes continua aqui. E o Guedes sabe que o papel dele é justamente esse. Ser um amortecedor, ser uma válvula ali de proteção para que Bolsonaro não entre em choque com o capitalismo financeiro. Esse é o interesse de Paulo Guedes no momento. Porque fazer reforma, trabalhar, pensar em grandes projetos econômicos, isso não existe. Não existe. Primeiro, porque Guedes não tem condições políticas para isso e nem capacidade mental e intelectual. Porque é um homem que fala daquele jeito, com aqueles bracinhos, falando em bilhões de empregos, em trilhões, não, nós vamos ter curva Y, curva em S, curva em Z, ele é um idiota. Com todo respeito. Com todo respeito. E as coisas que ele fala a respeito da inflação, não tem problema pagar um pouco mais caro de energia, é um cara completamente abobalhado, completamente avoado. Mas ruim com Guedes, pior sem ele, por isso que Guedes se mantém como ministro da Economia, mesmo sendo xingado por Bolsonaro. Mas deixa aqui as suas opiniões, os seus pensamentos a respeito desse assunto e também me siga no Instagram, canal Profiléu e Twitter, óbvio, o Twitter bomba lá, é @profileoficial.